Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Meus amados irmãos, eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que têm nos acompanhado aqui no canal, que têm deixado seu comentário, que têm compartilhado os nossos vídeos, para que assim possa alcançar mais pessoas, mais vidas, uma mensagem de salvação, um testemunho que venha edificar a sua fé, a sua vida espiritual. Eu estava aqui, estava permeando na minha mente, no meu coração, algo que alguns anos atrás aconteceu e que também serve aos nossos dias atuais. A respeito do que, pastor? A respeito da oportunidade, a respeito da morte, que nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, nós não sabemos. Eu não posso afirmar para os irmãos quanto tempo de vida eu vou viver sobre o solo desta terra. Isso está totalmente fora do nosso alcance. Por mais que talvez você que esteja me ouvindo tenha um plano de saúde bom, tenha dinheiro na conta guardado, para se caso endoecer, precisar de um remédio, precisar de fazer uma cirurgia, você assim pode fazer. Mas o dia que a morte ela bate em nossa porta, que se findar os nossos dias aqui na terra, não vai ter ninguém que possa nos livrar. Não vai ter nada nessa terra que possa nos livrar. Eu estava nessa caminhada nossa, pastoreando, já nesses 17 anos, falando do amor de Jesus Cristo, pregando a palavra de Deus e sempre envolvido com as pessoas. Eu já pude testemunhar muitas coisas, ver muitas coisas. Eu me recordo que um dia um rapaz chegou na nossa igreja e eu pregando a palavra de Deus, ele ali, Deus me deu uma revelação que estava dando para ele uma última oportunidade de muitas oportunidades que Deus já havia dado para ele. E Deus estava dando mais uma oportunidade para ele poder fazer tudo diferente na vida dele, concernente viver a sua vida em Cristo Jesus, que assim o espírito da morte ia bater em retirada da vida dele. Ele entregou a vida dele para Jesus, ele me pediu umas roupas, eu ajeitei para ele até ternos que eu tinha, roupa. Ele começou a ir para a igreja. Quando passou um pouco, ele passou mais ou menos um mês. Ele sumiu, ele se afastou e depois ele foi apareceu na igreja novamente. E quando ele apareceu na igreja novamente, eu lembrei ele, eu falei assim, olha, falei para ele, olha Danilo, é, o Senhor, ele te deu uma última oportunidade. Você se afastou. Você precisa reconciliar aqui hoje. Hoje você precisa reconciliar. Hoje você precisa fazer uma aliança com o Senhor. Hoje. Não deixe para amanhã. O Espírito Santo de Deus, irmão, ele ardeu fortemente ao meu coração. Que Deus queria livrar ele. Que Deus queria repreender aquele espírito da morte que já estava ali na vida dele. Só através de fazer uma aliança e de permanecer na presença de Deus. Ele falou, não, Luciano, ainda não. Eu vou voltar depois do culto, à noite, e eu vou reconciliar. Eu falei assim, não, reconcilia hoje. Reconcilia hoje. Isso é mais ou menos numa tarde, isso é numa tarde, tem tempo, foi uma das segundas igrejas, primeira igreja que eu pastoreei, no setor leste, e eu conversando com ele, para ele poder entregar a vida dele para Jesus, entregar a vida dele para Jesus. Ele acabou ali recusando, enfim, foi embora e foi até atrás de me pedir um dinheiro. Só que eu sabia que ele queria o dinheiro para poder utilizar droga. E ele falou assim, não, então me arruma uma roupa. E eu sabia que ele queria também uma peça de roupa para poder tentar vender ou tentar trocar por droga. Então ali eu passei para ele o que Deus me mostrou. Falei com ele, insisti, tinha alguns obreiros comigo à tarde na igreja nesse dia. Sempre eu tive o hábito de gostar de ir para a igreja à tarde, de gostar de ficar ali orando, é, de estar ali falando com Deus e sempre estar com a igreja aberta e sempre aparece alguém que pede uma oração, alguém que às vezes vem ali para receber uma oração ou tinha um momento de oração. Então sempre eu gostei de fazer isso. E nessa época, numa tarde,
eu gostava muito de estar com a igreja aberta na parte da tarde. E nisso, irmãos, quando ele virou as costas, eu comuniquei com os irmãos que estavam comigo que o espírito da morte estava ali. Pastor, que o senhor não repreendeu e orou? Não, a gente orar e repreender, irmãos, quando a pessoa vira as costas, que ela vai para a esquina ali, aquele espírito da morte já volta. Por quê? Tem certos decretos no mundo espiritual contra nossas vidas que só vai ser rompido ou quebrado através de uma aliança que a gente faz com o Senhor Jesus, de servir e de seguir os seus princípios bíblicos, porque já foi decretado no mundo espiritual algo na vida que é a pessoa. Então, na vida dele, a gente já tinha sido decretado algo no mundo espiritual. Isso ia ser rompido e quebrado através dele fazer a aliança e de estar firme na presença de Jesus. Só que aí veio as costas e saiu. Quando foi à noite, à noite, depois do culto, um irmão pegou e veio e falou assim, pastor, não sabe, não tem um Danilo? Foi assim, acabou de levar 3 tiros perto da igreja católica e veio a óbito na hora. Eu lembrei que mais cedo Deus havia falado com ele. Ou seja, o que eu estou querendo passar para os irmãos com esse testemunho, com essa experiência, é que a gente não sabe se a gente tem mais um dia de vida, se a gente tem mais 2 dias de vida. Tudo que vem a ser materializado na Terra foi decretado primeiro no mundo espiritual. E às vezes Deus ele vem dando a oportunidade para a pessoa poder mudar de vida. Tem mulheres que se envolvem com homens casados e Deus vai falando, sai fora disso. Pensa que não, já está decretado a morte daquela mulher. Tem homens envolvidos com mulher casada e a gente vê o que nós mais vê hoje. O motivo de muita morte são por causa de traições. Pessoas que são trabalhadeiras, pessoas que trabalham, têm suas vidas sociais, que não vivem roubando, não vivem assaltando, não vivem fazendo nada concernente a essa vida. Não se envolve com vícios, com droga, mas está envolvido com coisas erradas. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é a graça, é a misericórdia. Então muitos não sabem que está vivendo uma vida errada, fazendo o que é errado. Eles não sabem que no mundo espiritual já foi decretado para aquela pessoa a morte. E só vai ser rompido, só vai acontecer uma intervenção de Deus se a pessoa vir ao arrependimento e não praticar mais. E não praticar mais. Eu lembro que quando eu trabalhava na coleta de lixo, eu estava trabalhando, eu estava no meu local de serviço, e nesse dia eu ia sair para a rua, e eu fiquei na reserva. E ficou também um dos meus colegas, ficou o Bruno, que é afastado. Ali eu comecei a pregar para o pessoal do meu serviço a palavra. Eu fui pregando a palavra, eu falei do meu testemunho para eles, e o Bruno falou bem assim, ô pastor Luciano, eu sou afastado da igreja, e eu sinto que Deus está me chamando. Eu falei assim, Bruno, se você sente que Deus está te chamando, volta para Jesus, meu filho. Não fica afastado, não. Aí ele colocou um louvor no celular, que ele falou assim, ó pastor, eu ouvia muito esse louvor e eu cheguei a louvar ele algumas vezes na igreja. Quer viver para ti, pensar só em ti, romper as barreiras do mundo aqui. Então, ele cantou e quando ele começou ali, botou esse louvor e começou a louvar, e começou a chorar. E eu vi na alma dele uma angústia muito grande, a alma dele gritando para ele poder voltar para a presença de Deus. Mas a carne dele estava pulando para as coisas do mundo. Eu falei assim, Bruno, volta para Jesus. Você pode voltar aqui agora, reconciliar aqui agora. Ele falou assim, não, Luciano, agora não. Aí eu tenho mais um pouquinho de tempo ainda. Deus está me chamando, mas eu tenho mais um pouquinho de tempo. Eu falei assim, Bruno, você não sabe qual é o pouco de tempo que você tem. Se é 1 hora, se é 2 horas, ou se é 2 dias, 3 dias. Ali ele até chorou, ele sentiu ali o toque de Deus, mas ele não quis ali
reconciliar com o Senhor. Quando passou 2 dias, nós saímos para a coleta e ele foi coletar ali em Sobradinho, DF, um nome chamado Denox. Aí quando eu cheguei do caminhão por volta de 10 e pouco da noite, aí nessa época eu trabalhava à noite, foi o tempo que Deus falou comigo bem assim: meu filho, o seu campo missionário não vai ser mais o altar por um tempo. O seu campo missionário vai ser esse local de serviço aqui. Aqui vai ser o seu altar, aonde você vai estar pregando. E eu fiquei ali por volta de quase 7 meses na coleta à noite, irmãos, pregando. E eu pude ver o que Deus fez ali. Muitas almas foram resgatadas. Hoje, irmãos que até vendem bolo aqui na nossa cidade, que morava em outra cidade e coletava lá, eu testemunhei para ele, meu testemunho. Ele chegou em casa e falou com a esposa, eles foram para a igreja, eles aceitou Jesus, na verdade, e estão firmes até hoje e estão servindo a Deus toda a família. E quando um dia eu fui comprar um bolo, aí quando eu entrei, falou assim: eita, é você, tá lembrar de mim não? Aí foi falando, eu fui, peguei, lembrei, porque são muitas pessoas, eu preguei, o meu serviço é a muita gente, irmãos, e a oportunidade que eu tinha, eu pregava para todos, que Deus ali mandava eu pregar, eu estava ali pregando, dando meu testemunho. Ele falou assim: você contou seu testemunho, e eu fui para casa com aquilo na minha cabeça, eu chamei minha esposa, contei para ela também o seu testemunho, e enfim, nós aceitamos Jesus e estamos aqui até hoje firmes na presença de Deus. E uma bênção de Deus, irmãos. Então isso é que nos dá força dia após dia para não parar de anunciar e de pregar a palavra de Deus na simplicidade, da forma que Deus me levantou. Não adianta eu querer maquiar nada, irmão. Tentar mostrar uma coisa que eu não sou. E isso não agrada a Deus. A gente tem que ser o que a gente é diante de Deus. Eu não consigo mudar o meu jeito de pregar, porque foi assim que Deus me levantou. Pregar um evangelho centralizado, pautado dentro da palavra de Deus, com verdade, irmão, com verdade. Porque a verdade liberta. Muitos podem se sentir ofendidos, muitos não podem gostar, mas é a Bíblia. Nós ainda, como pregador do Evangelho, embaixadores de Cristo Jesus, nós ainda pega leve, irmão, mediante a luz da palavra de Deus. Então observa que ele, quando foi, os pessoal falou assim: ó, o Bruno acabou de morrer no Denox. Rapaz, veio um filme, irmão, na minha cabeça. Veio um filme, porque ele estava comigo um dia antes, chorando, dizendo que Deus, que o Espírito Santo de Deus estava tocando o coração dele para ele poder voltar para Jesus. Irmãos, eu sei que essa palavra, esse que eu trouxe aqui no canal hoje, é para você que me ouve, que Deus já está tocando no teu coração tem alguns dias, para você poder voltar à presença de Deus, para você poder voltar para os caminhos do Senhor, para você poder reatar a sua aliança com o Senhor. Aonde você estiver, você pode dobrar o teu joelho no seu quarto, na sua casa, e falar: Deus, eu faço a minha aliança com o Senhor, perdoa os meus pecados. O véu do templo se rasgou para isso, para que todos tivessem acesso em falar diretamente com Deus. Conte a Ele, fale para Ele dos seus pecados. Não seja hipócrita em falar: Deus, perdoa todos os meus pecados. Pecado tem nome. Fala: Deus, perdoa o meu pecado da mentira, se é da lascívia, se é pecado de prostituição, se não importa qual seja, conte tudo para Deus, me liberta desse pecado. Se é vício de cigarro, de droga, de bebida, fala: Deus, me liberta desse vício, me liberta dessa droga, me liberta de tudo isso, Senhor. Você vai ver a mão de Deus sobre a tua vida e você vai ser o próximo pregador do Evangelho, a qual vai estar anunciando que o nosso Deus não mudou, que o nosso Deus continua sendo o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Ele continua libertando, ele continua transformando vidas. Então, você que sentir no seu coração, volte para Jesus. Comente aqui: eu volto para Jesus. Eu entrego minha vida para Jesus, que vai te dar forças
para você poder viver uma vida de retidão na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Eu coloquei 2 microfones aqui, porque eu coloquei a minha voz muito rouca, muito desgastada, a garganta está inflamada, eu acho até mesmo devido forçar na oração e forçar também nas pregações. Todos os dias eu estou pregando a palavra de Deus, irmão. Porque hoje, para muitos pregadores que não têm a visão aberta, para eles pregar é quando está em cima do altar com o microfone. Para mim, não. Para mim é quando eu saio na rua, quando encontro uma pessoa, ali eu já tenho uma oportunidade de falar, de pregar a palavra de Deus para aquela pessoa. Então, todos os dias eu estou pregando a palavra de Deus. Daqui a pouco eu vou estar, logo à noite, em um culto do lar, pregando a palavra de Deus. E assim são todos os dias, irmãos. Nós levando a semente do Evangelho, alcançando almas, alcançando vidas, alcançando famílias. E eu louvo a Deus pela multidão de pessoas que estão voltando para Jesus, que estão reconciliando através das redes sociais. Essa é a minha oração que eu faço todos os dias, para que todos que me ouvem, que me acompanham nas redes sociais, venham se aproximar mais e mais do Senhor Jesus, venham ter uma vida de intimidade com o Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em sua jornada, em sua caminhada de fé com o Senhor Jesus nesta terra, em nome de Jesus. Amém?